Olá, sejam bem-vindos ao canal Desvendando Ideias com a professora Ana Paula. Aqui a gente vai dar sequência à parte 2 do tema de urbanização brasileira recente. É um tema muito cobrado nos vestibulares e concursos também para professores do magistério do ensino básico, médio e também se você é aquele professor que quer dar aula no ensino superior e quer ser professor substituto de alguma universidade federal ou estadual, não perca a sua oportunidade de estudar aqui com a gente, tá bom? Então, não saia daí e me acompanhe até o final, que tem coisa boa por aí. – 232 mortos na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Deslizamento de terra. Falta de moradia, falta de planejamento, problemas urbanos, desastres naturais. Falta de moradia, segregação socioespacial, enclaves fortificados, condomínios fechados de luxo, impactos ambientais, poluição do ar, desemprego. O que tem de diferente na urbanização brasileira? Somos periféricos ou singulares? Ser periférico, ser pobre, será que também é positivo para a nossa originalidade? Será que é sinônimo de atraso social? E tudo isso explica os problemas urbanos que enfrentamos nas cidades brasileiras? Vamos entender agora a urbanização brasileira. Como nós apresentamos uma taxa de urbanização tão alta e como esse processo de urbanização se interiorizou para o território nacional. Então, continue nos acompanhando, não saia daí. A urbanização brasileira, ela vai sempre estar associada a uma urbanização periférica, uma urbanização que vai encarar os seus problemas urbanos, a sua questão habitacional, como um atraso social que vem como herança da colonização portuguesa. Isso é uma ideia que foi muito defendida durante muito tempo nos debates acadêmicos e também ainda está presente no senso comum. Ser periférico, ser pobre, é sinônimo de atraso social, que também era uma discussão muito associada à ideia de subdesenvolvimento, que era uma condição econômica que o Brasil tinha que superar, muito nos debates também da década de 1970. Mas Milton Santos, ele traça um olhar no livro A Urbanização Brasileira, Manual de Geografia Urbana, e esse último e o livro que ele escreveu com a Maria Laura Silveira sobre o território brasileiro no século XXI, ele diz que essa urbanização periférica é uma urbanização que essa essência de pobreza social, ela é fruto do sistema capitalista, da própria lógica de produção do espaço urbano, onde o cidadão ele é excluído dos seus direitos. Mas nós, enquanto país emergente, nós seguimos também a tendência da alta taxa de urbanização dos países desenvolvidos, a gente mesmo como um país emergente. Então, nós selecionamos, através desse olhar do Milton Santos, que respeita as particularidades de cada lugar, de cada espaço geográfico, nós selecionamos conceitos que podem ajudá-los a entender o processo de urbanização de todo o território nacional. Os conceitos são os seguintes: as zonas de densidade e de rarefação. O território brasileiro ele tem que ser visto em zonas de densidade e de pobreza, de rarefação. Essa densidade ela não está limitada apenas no dinheiro, na infraestrutura, mas também, já que nós estamos aqui no processo de globalização, na revolução técnico-científica informacional, na mudança drástica da nossa rede urbana, da interação
entre as cidades, entre as regiões metropolitanas, a gente está falando aqui que essa densidade ela pode estar associada à informação. Informação é poder. E também a aspectos naturais, a diferença de determinados biomas, também o grau de interferência do homem. Então, a gente vai ter essas zonas de densidade e rarefação, que, na verdade, elas estão associadas à ideia de espaços opacos e luminosos. Toda vez que vocês encontrarem esses conceitos de espaços opacos e luminosos, lembrem-se que os espaços luminosos são aqueles que acumulam mais densidades técnicas e informacionais. Ele está falando aqui da inserção diferenciada de cada território, de cada zona, de cada área, dentro dessa revolução técnico-científica. Quem detém, quem tem um poder, quem detém maior quantidade de técnicas mais aprimoradas, informação, tecnologia, com certeza vai compor essas zonas de densidade, esses espaços luminosos e vão estar mais à frente dessa disputa, dessa guerra dos lugares. Essa guerra é por investimentos, para atrair investimentos, para além dos limites político-administrativos do território nacional. Em alguns momentos eu falei gaguejando aqui na minha fala, mas eu acredito que a ideia principal ela ficou clara para todos vocês. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Então, vamos dar sequência aqui à nossa aula. Milton Santos e Maria Laura Silveira, eles traçaram um perfil regional para o Brasil, considerando esse contexto da Revolução Técnico-Científica Informacional. E como é que eles fizeram isso? A partir do seguinte princípio. Cada espaço geográfico vai receber de forma diferenciada o processo de urbanização, segundo o seu respectivo nível de inserção no meio técnico-científico informacional. Lembrando que quando a gente falou no outro bloco do processo do ciclo do café em São Paulo e como isso alavancou o processo de urbanização da cidade de São Paulo, a gente também não pode deixar de considerar que o processo de industrialização ele vai acelerar o processo de urbanização, não só em São Paulo, mas também em outros países. Então, como o Milton Santos enxergou esse perfil regional, que é o perfil dos 4 Brasis, como ele enxergou esse perfil regional e dentro desse contexto da globalização. Então, eles traçaram, né, os seguintes critérios. Bom, esse espaço geográfico, ele deve ser olhado segundo as suas particularidades, porque ele vai se inserir de forma diferenciada. Por que ele vai se inserir de forma diferenciada? Porque cada espaço vai ter a sua história de formação socioespacial e vai ter o seu ritmo, que é mais importante, o seu ritmo de inserção nessa modernização. Então, uma cidade da região norte do Brasil, ela vai ter uma diferença em termos de idade mesmo, de tempo de ocupação territorial do que uma cidade aqui na região sudeste, onde nós estamos. E também a gente tem os espaços vazios, os vazios partes ainda não penetradas, não ocupadas do nosso território nacional. A gente ainda tem tribos canibais, a gente ainda tem partes inacessíveis. E também a ausência ou a presença de infraestrutura também, isso vai diferenciar. E tudo isso não é um atraso social, mas sim uma característica peculiar da urbanização brasileira. E isso é o que nos torna originais. Então, quando a gente olha dentro dessa dinâmica dos 4 Brasis, que eu já vou mostrar o mapa para vocês, a gente tem a região concentrada, ou para alguns autores até fazem referência para a região concentradora. Quem faz parte? São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sul e Sudeste. A modernidade posterior à Segunda Guerra Mundial, ele usa bem essa expressão, são áreas ainda, eu li errado, uma mecanização do espaço desde a segunda metade do século XIX, divisão do trabalho mais acentuada. Então aqui é o contrário, confundir com a região norte. Você vai ter uma mecanização do espaço que já vem se desenrolando desde a metade do século XIX. E não nos esqueçamos da chegada da família imperial portuguesa ao Brasil,
que isso, principalmente para o Rio de Janeiro, foi uma revolução em termos de infraestrutura, melhoramento urbano e etc, e etc. Agora, o que dizer da região centro-oeste? Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. Bom, a região centro-oeste, e que ele também associa até mesmo a Amazônia, é receptivo aos novos fenômenos da urbanização. Está recebendo uma urbanização ainda recente. Agora, quando ele se refere à Amazônia Legal, ele fala de altas taxas de urbanização, até que ele está se referindo também ao polo de Manaus. E o Nordeste, ele vai fazer referência, né, a Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. O Nordeste é bem delimitado porque ele vai falar assim, estrutura fundiária nas mãos de coronéis, uma estrutura fundiária ainda muito arcaica, uma divisão, uma distribuição de terra, um domínio de terras ainda muito antiga, sobre velhas oligarquias, sobre o domínio de velhos coronéis que vão retardar a modernização, vão demorar a absorver essa modernidade, essa urbanização. E o que dizer, por exemplo, de Goiás, quando ele destaca Goiás? Goiás é a chegada de um novo urbano antes mesmo da modernização do meio rural, e aí ele faz associação à construção de Brasília. Goiás ele está fazendo referência à região centro-oeste, como vocês podem ver, e ele não deixa de citar a construção de Brasília. Quando a gente teve a transferência da capital do Rio para Brasília, a gente vai ter aí uma estratégia, né, uma capital construída num ponto estratégico do território e que vai representar, vai só melhorar a integração rodoviária, da malha rodoviária do Brasil, vai interconectar ainda mais as regiões. Bom, então, acho que eu expliquei esses 4 Brasis, né, de Milton Santos, lembrando que quando ele associa a região sul, que faz parte da região concentrada, é o povoamento mais antigo, mas mesmo assim faz parte, por isso mesmo faz parte dessa região concentrada, porque além de ter um povoamento mais antigo, ele já vem passando pelas crises, pelos avanços de todo esse processo de urbanização, de modernização. Então reparem como esses 2 autores, Maria Laura Silveira e Milton Santos, eles traçam um perfil regional mesmo, os 4 Brasis. Vamos entender então a nossa desigualdade. A gente tem desigualdade? Temos, mas a gente tem um atraso social? Não. A gente tem peculiaridades, a gente tem originalidade, porque o nosso processo de urbanização, ele pode até ser visto como associado à pobreza perante o mundo, mas a gente tem uma dinâmica própria. Aqui também tem riqueza. Olha a região concentrada. Por que não entra na região Nordeste muito vagamente? Então a gente pode ler essa montagem dos 4 Brasis como uma tentativa de releitura de um processo de urbanização a partir da nossa condição periférica, que é uma condição discutível, tá bom? Então vamos seguindo. Nessa parte a gente vai passar um pouco rápido, mas esse é um mapa que nós pegamos dessa divisão regional proposta por Santos e Silveira, dos 4 Brasis. A gente tem a região norte, pouco povoada, mas que na Amazônia Legal a gente tem altas taxas de urbanização, centro-oeste com destaque para Goiás, que pegou essa urbanização, esse novo urbano, através da construção de Brasília. A gente tem a região concentrada, sul e sudeste, onde vai ser a região que vai estar mais avançada nesse processo de urbanização dentro do contexto da globalização, e a região nordeste, que tem uma base de estrutura fundiária muito arcaica ainda, ligada a velhas relações de poder e que fazem com que haja um atraso em receber essa modernidade, um retardo em receber essa modernização vinda da urbanização. É claro que isso ele não está generalizando esse Nordeste, ele está medindo o grau de inserção, como eu falei anteriormente, de cada cidade. Não que não haja uma mancha urbana na região Nordeste ou como eu falei, na região Norte. A gente também tem que entender que
Considerar que ao longo do tempo, se tanto eu falei, né, se tanto eu falei de interiorização dessa taxa de urbanização, não quer dizer que, para além dos vazios de ocupação territorial, a gente, só por conta do atraso social, no sentido da demora de você estar indo em outro estágio de desenvolvimento, que isso é muito associado a estágio de desenvolvimento, né, como se fosse uma ideia até etapista. Isso não quer dizer que a gente não tenha cidades, que a gente não tenha metrópoles também na região Nordeste. E também, é claro, que como é que a gente pode atualizar, né? Como a gente pode atualizar? Se a gente já entendeu que a gente não é uma urbanização de país subdesenvolvido, como a gente pode atualizar essa leitura da urbanização brasileira? Então, vamos seguindo que eu vou lhe mostrar. Como definir o processo de urbanização brasileira, segundo Milton Santos, e como associar esse processo de urbanização aos problemas urbanos, aos problemas que nós enfrentamos em relação a deslizamento de terra, questão de moradia, tudo que a gente levantou desde o início. Bom, segundo a ótica dele, de Maria Laura Silveira, cada espaço geográfico ele passa de forma diferenciada pelo processo de urbanização. Cada espaço geográfico ele vai se inserir no seu próprio ritmo. O que seria esse ritmo? O ritmo dado pelo poder público, o ritmo dado pelas classes dirigentes, pela iniciativa privada, em tornar esse espaço geográfico, esse território apto a se modernizar. Como ele vai absorver toda essa modernidade, como ele vai se projetar nesse processo de globalização, agora nesse capitalismo financeiro. Então, a gente tem a diferença de ritmos. E nós que somos um país de uma extensão continental absurda, aí que nós vamos ter uma diversidade mesmo de ritmos, uma variedade de estágios. Mas, afinal de contas, naquele contexto ali do Milton Santos, quais as novas tendências para a urbanização brasileira? E seria somente o aumento da taxa de urbanização? Será que vai aumentar? Será que não vai? Como entender a urbanização recente do Milton Santos, que foi o homem do seu tempo? Então, o que ele define no último capítulo do livro A Urbanização Brasileira? Basicamente é isso, ele apresenta vários dados estatísticos que é bom a gente considerar, mas tem questões aí, tem aspectos muito importantes que ainda carregamos e que ele foi um homem realmente visionário. A gente vai ter um aumento da taxa de urbanização? Vamos, é fato. E esse aumento da taxa de urbanização na região concentrada, nossa, vai superar os altos índices que nós já temos. E essa urbanização é diferenciada. Ela é diferenciada pela sua originalidade, pela sua particularidade de formação. E o Brasil tem que ser visto como um Brasil emergente, não um país subdesenvolvido, pobre, atrasado, periférico. E, via meio técnico, científico e informacional, a ciência e a informação, elas vão contribuir cada vez mais para o avanço dessa taxa de urbanização. Vai estar extremamente atrelado, mas tem um porém. Esse Brasil, ele não é totalmente urbano. Ele é um Brasil urbano. A gente está falando de urbanização, mas e o meio rural? Então, a gente tem que enxergar um Brasil urbano. Exatamente dessa forma, essa expressão que ele utiliza. E se você consultar autores como João Rua, Estelle Monar, Heine Randolph, você vai ver que a gente vai ter uma urbanização diferenciada, mas que vai se extrapolar para a área rural. E aí a gente vai ter as novas ruralidades. Então, sem dar spoiler, a gente vai ter urbanidades. E essas urbanidades, vistas também nesse novo rural, a gente vai ver na próxima aula, na semana que vem, que eu irei postar, que é o bloco 3 dessa aula de urbanização brasileira recente. Agora vamos entender a urbanização brasileira recente, a que a gente vive. Como a gente vai entender a taxa de urbanização, a formação da urbanização brasileira a partir do período de redemocratização, período neoliberal, e também, principalmente, com um governo que já foi, recente, mas já foi, e que sofreu impeachment, o governo do PT, o governo Lula. Quais os benefícios, quais as novas tendências dessa urbanização brasileira? Somos ainda um país emergente?
Seguimos ainda uma tendência dos países desenvolvidos? Então, não perca o próximo capítulo e muito obrigado você que me acompanhou aqui até o final. Até já!